É, Olá pessoal, bem-vindo ao canal 83, aqui quem está falando é o Beluga. Hoje eu vou gravar meio de improviso. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo com a Venezuela lá em relação ao Maduro, né? E eu vi alguns vídeos aqui, um que me deixou em particular revoltado, que me incentivou a gravar esse vídeo aqui fora da ordem, de supetão. É esse aqui, dá só uma olhada pessoal, no que esse cara está falando. Poderia cortar garantia cristalina. Eu tô aqui fazendo um chiste, como dizem meus amigos hispanos, latino-americanos, porque a mídia agora tá entrando na cobertura do seguinte: o Lula não reconhece a vitória do Maduro, calma, eles estão brigados. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. O processo venezuelano é diferente do processo brasileiro do ponto de vista da construção da sua esquerda e da construção do campo progressista. Podemos dizer que um aceita a democracia e a outra não? É essa a diferença, Royce? Hein? De que vitória que você está falando? Isso é um absurdo, você vir no canal falar um troço desse. Se fosse uma pessoa que não tivesse instrução, a gente até releva porque a pessoa não sabe o que está falando, mas não é o seu caso. Você sabe do que você está falando. E é por isso que eu fiquei revoltado. Porque você sabe do que você está falando. Não tem desculpa para você. Como é que você fala um troço desse? E aí o pessoal da polarização, que tá aí, vai acreditar que você, de repente, é um representante da esquerda. Que a esquerda toda pensa isso aí. Lula tinha muita proximidade com Chávez. Tem menos com Maduro. Mas Lula entende perfeitamente que a vitória da extrema-direita sobre Maduro nas eleições presidenciais que aconteceram ontem seria muito pior para o povo venezuelano e para o povo latino-americano do que a vitória de Maduro. Tá, e agora quem diz isso é você? É você que vai tutelar o povo venezuelano? É o Maduro? Não é o povo venezuelano, através da democracia, quem diz o que é melhor para ele mesmo? É o Lula que vai dizer isso? Ficou doido? O que você está falando? O cara agora quer dizer o que é o melhor, o que não é o melhor para os outros. Você pode até dar a sua opinião. Mas quem decide isso em última instância é o povo venezuelano. Ou você já esqueceu de Pacaraima? Lá na fronteira. Eu não esqueço nunca daquela história lá de uma mulher grávida com uma criança de colo, mais outra segurando na mão dela, fugindo do seu próprio país, pedindo abrigo lá em Pacaraima, aqui no Brasil. Outros milhares de pessoas fugindo lá para a Colômbia. Até quando a gente vai ter pessoas como você, instruídas, que leram livros, estudaram, sendo desonestas intelectualmente em pró de uma religiosidade política? É esse tipo de coisa aí, pessoal, que esse canal aqui se propõe a ser contra. Esse tipo de coisa tem que acabar. Esse tipo de coisa tem que ser extinta, tanto para a direita quanto para a esquerda. Essa polarização, isso é uma coisa doentia, isso faz mal. Você negar a realidade, negar os fatos e começar a fazer ginástica mental para justificar coisas absurdas. Não existe democracia na Venezuela. Ponto. Agora, saiba você que tá aí nesse fla-flu, que nem todo, assim como existe extrema direita e existe também extrema esquerda e existe esquerda. Existem canais que vão fazer ginástica para o Bolsonaro, existem canais que vão fazer ginástica para o Lula, mas também existem canais que vão ponderar os fatos conforme um termo aí que os intelectuais adoram usar, a materialidade dos fatos aí. Tá? Vou dar um exemplo aqui, veja esse rapaz aqui da TV Coyote. Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar, e neste domingo temos eleições presidenciais na Venezuela. O Nicolás Maduro já está no poder há 11 anos e pela primeira vez existe uma chance real dele sair derrotado na eleição. Ninguém arrisca prever o resultado, mas sim, pela primeira vez se coloca que essa é uma possibilidade. O Maduro foi eleito em 2013, depois da morte do Chávez, com 51% dos votos. O outro candidato, que era o Capriles, teve 49%, foi muito apertada aquela eleição. Depois ele cumpriu um mandato de 6 anos e foi reeleito em 2018 com 68% dos votos, uma margem muito
mais folgada. Se passaram mais 6 anos, estamos agora numa tentativa do Maduro de conseguir um terceiro mandato. Gente, primeira coisa que a gente tem que ter de muito claro com relação a eleições na Venezuela é que o processo eleitoral lá não é um processo eleitoral legítimo. Isso é muito evidente das mais variadas formas. Desde que o Maduro chegou ao poder, uma série de partidos políticos sofreram intervenções do governo, eles não puderam colocar nomes que eles realmente desejavam para concorrer ao cargo, nomes esses que têm um potencial muito maior. Isso aconteceu, por exemplo, já no ano de 2018, Maduro poderia ter tido um desempenho muito pior ou até perdido se você tivesse alguns nomes concorrendo por alguns partidos políticos. Tá? Me estranha muito que até setores da esquerda, aqui no Brasil muito ainda, em outros lugares, até mesmo em alguns países latino-americanos isso já diminuiu bastante, defendam, né, a Venezuela como um regime democrático e com eleições livres, porque, gente, essas atuações do governo Maduro nos partidos políticos, ela não se restringe a partidos de direita. O Partido Comunista da Venezuela, o PCV, sofreu uma intervenção do governo no ano passado. Perceberam, gente? Perceberam? Olha, uma coisa que não tem nada a ver com ser de esquerda ou de direita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma questão de simplesmente observar a realidade do que está acontecendo. A TV Coyote, na forma como eu vejo as coisas, ele é um canal mais voltado para a esquerda. Eu não tenho como falar qual que é o posicionamento político exatamente da TV Coyote, porque eu não tenho contato, nem parei para estudar o canal do rapaz. Mas dando uma olhada em geral nas reportagens que tem, a impressão que eu tenho é essa. É um canal que tem um viés mais à esquerda. Mas mesmo assim, ele não está fazendo igual o outro lá, o tal do Roais. Percebe a diferença? Isso aí se chama honestidade intelectual. Nossa, gente, sabe, uma coisa que o ser humano tem de querer ficar. É esse tipo de coisa, é esse tipo de comportamento do Roais que se destrói a liberdade, que se destrói a democracia. É aquilo que eu falei, a menos que você queira defender um regime totalitário, aí a conversa é outra. Só que aí pelo menos seja honesto, não seja cara de pau, não fique fingindo que você, não, eu estou a favor da democracia. Põe as cartas na mesa, Royce. Fala logo que você quer um regime totalitário, que o seu negócio é ter um partido único, que esse partido o Brasil tem que ser comandado por uma única pessoa e acabou, que você quer uma espécie de, igual lá na China, tipo um partido vermelho único e acabou-se, que você apoia o tipo de regime que a Venezuela tem. Agora não fiquem tentando enganar as pessoas, induzindo elas a pensar que aquilo ali é uma espécie de democracia. Nossa, que raiva, cara, que dá esse tipo de coisa. Enfim, o que foi essa jornada cívica? É a tal da eleição. Já aqui no Narrativas Antagonistas você vê, o antagonista mesmo fez uma ampla cobertura de tudo o que ocorre na Venezuela. Mas a gente teve ainda mais desdobramentos, além de desaparições forçadas, candidatos inabilitados, vários deles, um em seguida do outro, repressão violenta, gente presa, meios de comunicação proibidos de funcionar no país. Ainda teve mais. Os parlamentares europeus que haviam sido convidados pela oposição para acompanhar as eleições foram deportados. Hemos venido a Venezuela invitados por la candidatura de la oposición democrática a acompañar el proceso electoral del domingo. Y nos vamos no ya con la sospecha, sino con el temor fundado de que el domingo vaya a haber un golpe de Estado, de que la elección que se va a producir el domingo esté amañada. Esperamos que el pueblo venezolano se levante con tal fuerza que la resistencia establecida por el régimen sea vencida. Hemos reclamado en el momento en el que somos expulsados la presencia del jefe de los comandos de observación, José Luis Rodríguez Zapatero, y no ha venido. Hemos reclamado la presencia del embajador de España y probablemente por un orden del gobierno no ha venido. Nos han dejado a merced de las fuerzas de seguridad venezolanas, que con una invitación obvia, clara, lineal, limpia de la oposición no nos han dejado entrar. Nos expulsan y con nosotros cierran las ventanas como un maltratador cuando va a empezar a verano. Bom, havia também um avião com ex-presidentes latino-americanos que iria sair do Panamá até Cuba para que eles fossem observadores das eleições. Também não puderam entrar. Mireya, aquí está Marta Lucía, Vicente Fox, presidente Rodríguez de Costa Rica, para que entiendan el cuadro de situación. Estamos hace una hora en este avión. El régimen tiránico, abusivo, autoritario dice que este vuelo, 223, no puede despegar de Panamá a Caracas hasta que bajemos los expresidentes y la vicepresidenta Ramírez. No solo eso, el avión Copa 222 de Caracas no puede despegar a Panamá hasta que nos bajemos los expresidentes. No solo eso, el avión Valencia 251 de acá al lado, que no tiene nada que ver, tampoco puede llegar a Caracas. Aquí en este avión tenemos 150 personas, 3 aviones, casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue la solidaridad y el apoyo internacional a los que están luchando en Venezuela. Al gran Edmundo, que el domingo lo va a sacar al vagabundo, y a la heroína María Corina, la vencedora libertadora. A nombre de todos nosotros,
En nombre de todos nosotros, yo les pido, vayan allá, muevan a su gente, exijan que se cierren las mesas a las 6 de la tarde, defiendan el voto. Esta es la oportunidad para devolver libertad a la tierra del Libertador. Y yo quiero que después de votar estaremos donde estemos el domingo en la noche, de pie. Los voy a escuchar a todos ustedes cantar su himno con más significado que nunca. Gloria al bravo pueblo que este domingo el yugo va a lanzar con María Corina y Edmundo. Fuerza Venezuela, Dios los bendiga, buen viaje y llevamos nuestra alma con ustedes. Vayan para allá. Viva la Vinotinto. Quem é que entrou? Celso Amorim entrou. E também entrou o João Pedro Stedley. É o cara do MST. Ele entrou lá para observar as eleições. Esperando ansiosamente a votação de amanhã, que ocorrerá durante todo o domingo. Como vocês sabem, aqui não é uma disputa de Maduro contra a direita bolsonarista. Aqui é uma disputa de projeto. Aqui eles vão votar se vão entregar o petróleo aos americanos. Cadê a Rita Von Hunt nessas horas, né? Porque eu perguntei para a Rita Von Hunt lá no Perguntas Abertas a Capitalistas e Comunistas, né? Eu falei lá, a quem serve essa disputa, né, Humberto de Matos? A quem serve essa coisa aí de ficar capitalismo versus comunismo? Olha aí, olha a fala desse cara aí, né? Aí nessas horas, é nessas horas que esse discurso é utilizado. Olha essa conversa fiada aí. Não estou dizendo que não estou aqui para defender Estados Unidos, não. Todo mundo sabe das incongruências que tem no capitalismo, todo mundo sabe a hipocrisia que é as tomadas de decisões do governo dos Estados Unidos. Mas uma coisa é você lutar contra as tiranias ou contra os absurdos que são cometidos pela política internacional dos Estados Unidos. Outra coisa é você querer legitimar a merda que está sendo feita lá na Venezuela em função das outras merdas que são feitas lá nos Estados Unidos. É esse tipo de desonestidade intelectual, é esse tipo de manipulação do discurso que eu pergunto lá no vídeo lá, a quem serve esse discurso? Porque esse tipo de coisa não é discutido abertamente. Porque na hora que é para falar sobre o golpe do Bolsonaro, todo mundo fica esperto rapidinho. Eu quero ver se você vai fazer no seu canal, Rita Von Hunt, aí no Tempero Drag, se você vai falar desse assunto aqui. Eu quero ver, Humberto de Matos, se você vai falar desse assunto aqui. Eu sei que o Jones Manuel já falou alguma coisa lá. Não sei o que, porque ainda não tive tempo de assistir. Eu quero ver o que ele falou. Então, essa merda de polarização destrói, joga por baixo, num nível medíocre, a nossa discussão política e manipula o povão, que fica nesse fla-flu idiota. Nesse tipo de discurso aí. A questão, entregar petróleo americano, não é essa merda que tá em discussão agora. Você não tá vendo? Puta que... Cara... Vamos falar com clareza aqui. Não é só que a eleição na Venezuela foi fraudada, e foi muito fraudada. O que está em curso em Caracas tem nome, é um golpe de Estado. Tem gente dizendo algumas coisas nas redes sociais. Uma que não dá para chamar a Venezuela de ditadura. Outra que não dá para afirmar que houve fraude. Dá para fazer as duas afirmações com tranquilidade e com base naquilo que é de conhecimento de todo mundo. Vem comigo. A Venezuela, como o Brasil, tem voto eletrônico. E como o Brasil dos sonhos bolsonaristas, tem também voto impresso. Como é que funciona o voto eletrônico aqui no Brasil? A maioria das pessoas vê a totalização de votos que o Tribunal Superior Eleitoral faz só por aquele número grande, né? Mas quando a gente na imprensa faz aquele anúncio, olha, 20% das urnas apuradas, fulano tem tanto e Beltrana tem tanto mais, essa não é a única informação que o TSE está dando. Os jornais plugam nos servidores do TSE em tempo real, mas qualquer brasileiro pode entrar lá no site e ver o resultado, urna a urna. Quantos votos cada candidato teve em cada urna, tá tudo lá. E não é só isso. O presidente de cada sessão eleitoral do Brasil inteiro, quando encerra o dia da votação, digita um código e imprime o que nós chamamos de boletim de urna e os venezuelanos chamam de ata eleitoral. É a mesma coisa. Tem ali a soma de cada voto que foi digitado na urna para cada candidato. Esses votos não estão conectados com os eleitores, claro que não, isso quebraria o sigilo do voto. Mas o número total de votos que cada candidato, a vereador, a presidente da República, não importa, teve naquela urna específica, está ali registrado. E esse boletim de urna é público, afixado na entrada de cada sessão eleitoral do país. Ou seja, qualquer brasileiro que queira pode ir lá com o seu celular, fotografar o boletim de qualquer urna, entrar no site do TSE e bater os números. Eu já fiz isso várias vezes. Sempre bate igualzinho. Tem cidade que faz mutirão para pegar todos os boletins e conferir. Sempre bate. E bate porque, entre outras coisas, o TSE faz isso tudo muito rápido e em tempo real. O sistema na Venezuela é mais ou menos igual. A diferença é que lá todas as urnas têm biometria, então há uma proteção a mais para o eleitor. Ou pelo rosto ou pela digital, ninguém pode votar no seu lugar. O que aconteceu essa madrugada de domingo para segunda? Bem, algumas coisas. Primeiro, os boletins de urna não foram afixados em 60% das sessões eleitorais. Isso mesmo, bem mais do que a metade. Ouviram, né? Vocês ouviram, né? Bem mais do que a metade. Ou seja, e lá tem a versão impressa.
Lá tem a versão impressa. Eles provavelmente devem pedir a recontagem dos votos. Eu quero ver o que eles vão arrumar com isso aí. Quem quiser essa reportagem aí, não sei nem o nome que dá para esse negócio aí que o Dória tá fazendo aí, é fantástico. Ele fala, inclusive, que já aparece aí que a Rússia está disposto a receber o Maduro lá, que ele já está preparado para fugir para a Rússia, e que o Lula, de certa forma, estaria negociando aí para não haver derramamento de sangue, e o Maduro iria fugir para a Rússia. E seria em função disso que o Lula teria que meio que feito um banho-maria aí para ele ver se consegue negociar isso aí. Bom, eu acho um absurdo, esse cara tinha que ir para cadeia, tá? Mas é óbvio, se você perguntar para mim assim, entre ele ir entre o pessoal lá levar tiro do exército, bomba para tudo que é lá, derramar sangue de um monte de gente, e esse desgraçado fugir para a Rússia, talvez seja melhor ele fugir para a Rússia do que você ficar aí matando um monte de gente que já tá aí com a vida desgraçada. E é isso que eu questionei no vídeo anterior, que era a crítica lá que eu fiz na fanfic lá, entre o Beluguinha e o Nandinho, que eu fiz em tom de brincadeira lá no React, mas é isso aqui. O que uma coisa tem a ver? Tudo. Tudo. A diferença é a proporção. O desejo do Nando parou lá nos Mustang. Tem um Mustang azul, um Mustang prata, e ele parou ali. Esse maluco aí não se satisfez só com Mustang. Foi carne de ouro, carne com ouro, ferrar milhares de vidas para ter a porra do poder e dinheiro que ele consegue ter na posição que ele tem atualmente. E aí eu pergunto, quando é que é suficiente? A Rita Von Hunt estava falando lá, a demanda do impossível. Rita, tá aí de novo, eu fiz a pergunta no mesmo vídeo lá. Também fiz a pergunta. A Rita Von Hunt tocou nesse assunto, a demanda do impossível. Quem é que vai dizer que é suficiente? Quem é que vai aceitar que aquilo que foi dito que é suficiente? É suficiente. Na base do canhão, do fuzil? Né? Porque para esse cara, tem gente, por exemplo, que um bife comum não é suficiente, tem que ser um bife banhado a ouro. Que porra é essa? Para que o ser humano precisa comer a porra de uma carne banhada a ouro? Vocês entendem isso? Quando é que isso tem fim? Quando é que tá bom? O outro lá já é milionário, mas não é suficiente, ele tem que ter mais, ele tem que ter vender o negócio pro tigrinho. Um Mustang só não é suficiente, eu tenho que ter o vermelho, o azul, o preto, o outro tem, o Collor lá tinha uma coleção de Lamborghinis. Quando que é suficiente? Tem que ter um iate, uma moto, uma ilha, um planeta, um foguete, a Lua, Marte, o universo, um país. Eu tenho que ser o rei da porra toda. Tem que comer carne com ouro. Não, come logo ouro puro. Enfia no... Meu Deus, cara. Sabe, essa sanha desenfreada que algumas pessoas têm isso de uma forma translocada. A ponto do cara justificar, não, tá valendo a pena ferrar milhares de vidas de um país inteiro em função do meu desejo. Que não tem fim. Cacete, gente, como é que o pessoal não enxerga isso? Tô dizendo que eu enxergo e vocês não enxergam, não é isso. É que, tipo assim, a gente fica tentando mascarar as coisas como se o problema fosse a esquerda, o problema fosse a direita, o problema fosse o modo de produção, o problema fosse se é capitalismo ou se é comunismo. O problema não importa se a gente esteja no capitalismo, no comunismo, na esquerda, na direita, na diagonal, no centro, não importa. Enquanto a gente tiver esse tipo de comportamento aqui, enquanto a gente não tiver esses limites, a gente sempre tiver essa ambição insaciável, em nenhum lugar vai funcionar, nada vai ser suficiente. Nada. Você nunca vai ter um número de carros suficientes, não vai ter avião suficiente para você, não vai ter ilha, não vai ter iate, você nunca vai ficar satisfeito, nunca vai ter bom, nunca vai estar bom. Você vai querer ser presidente, dono de um país ad eterno, tem que ser o dono do poder dessa porra para todo sempre. Não basta ser eleito só uma vez, não. Tem que ser o rei dessa merda aqui eternamente. É isso que eu tô falando. No final das contas, é isso. E o resto é enfeite. A gente fica aí tentando desviar do assunto, achando que é isso, que é aquilo, que é o sistema. O sistema. O sistema somos nós. Então não adianta. Vocês podem aí ficar ad eterno, ficar nessa briguinha aí de Rita Von Hunt versus Renan Santos. O Renan Santos quer destruir a esquerda, vou batalhar contra a Rita Von Hunt. Aí a Rita Von Hunt, não, temos que destruir o capitalismo, vou destruir o Renan Santos. Enquanto tiver gente disposta a fazer esse tipo de merda, e tem gente disposta a fazer esse tipo de merda, tanto na direita quanto na esquerda, nenhum dos dois lados vai funcionar. E eu não acredito que nenhum ou outro lado tenha a resposta por si só.
Eu acho que um mundo complexo não pode ser resolvido por um único pensamento. Queria ver a Rita Von Hunt explicar como é que um único pensamento, um único modelo de pensamento vai conseguir resolver a complexidade de um mundo. Você não vai ver Ian Neves conversando sobre isso. E o diabo desses podcasts não pergunta essas merdas. Eu queria muito que meu canal fosse grande o suficiente para não ser ignorado, porque aí eu queria ver esse pessoal continuar ignorando as perguntas que eu faço. Queria mesmo. Somos todos chavistas.